Função das células dendríticas no organismo. Todo antígeno que entra em nosso organismo, ele vai passar por um processo de fagocitação, né, ou um processo de isolamento. Então, quando ele passa a primeira barreira, como eu já falei anteriormente, que é a pele, né, ele cai na corrente sanguínea, nós temos células que são os nossos macrófagos, que têm a função de fagocitar. O macrófago ele fagocita e ele apresenta o antígeno, né, apresenta a molécula para a célula, o linfócito CD4, para que o linfócito CD4 interprete e aí produza anticorpos diferenciados, ou seja, específicos para aquele tipo de micro-organismo que entrou. A célula dendrítica é a principal célula do nosso organismo apresentadora de antígeno. Ela vai ter o papel de fagocitar e de apresentar o antígeno para que o linfócito possa produzir anticorpo específico, tá? Então é uma célula extremamente importante em nosso mecanismo imune para a apresentação de antígeno. Sem ela, né, lógico que tem outras células apresentadoras de antígeno, mas sem as células dendríticas e outras células apresentadoras de antígeno, nós não teríamos a capacidade de ter resposta imune permanente. Por exemplo, de vacinas, né? Para nós enfermeiros é muito importante esse assunto, né? Se não fossem as células dendríticas, nós não teríamos uma resposta imune a vacinas permanente. Aí nós teríamos que ficar recebendo doses de vacina a cada momento, porque não teríamos resposta imune de memória, tá? Linfócito ou anticorpos de memória nós não teríamos. Esta é a importância das células dendríticas como células apresentadoras de antígeno. Sobre as células natural killer, o que acontece com elas ao envelhecer? Nosso sistema imune, como eu já falei anteriormente, ele é composto por uma parte específica e não específica. Na parte específica nós temos os anticorpos, né, específico, mas não é celular. E nas células específicas temos os linfócitos, linfócito B e linfócito com o marcador CD4, que é linfócito T. Na parte celular, nós temos as células naturais killers. Para que possamos entender bem, qual é a função da célula natural killer? A célula natural killer são células que têm a função de destruir células do próprio organismo que estão produzidas de forma exagerada. Por exemplo, células tumorais, células de câncer, basicamente essa função. As células naturais killers, elas não veem o que elas destroem. Elas são células que estão para destruir células cancerígenas, principalmente. Mas o que acontece no idoso? A célula natural killer, ela possui uma função comprometida. A ação dela, o mecanismo de desenvolvimento dela para agir, para destruir, para isolar células cancerígenas fica comprometido. Muitos acreditam que é pelo fato do comprometimento das citocinas, das linfocinas, porque as células naturais killers elas são mediadas, elas são controladas pelos linfócitos T com marcador CD4. Eles que controlam através das linfocinas, citocinas, né? Muitos acreditam que esse comprometimento natural killer esteja relacionado às citocinas, linfocinas, né? Mas o que se sabe exatamente é que as células naturais killers ficam comprometidas e isso aumenta a predisposição do idoso a desenvolver câncer e desenvolver outras doenças que até então na fase jovem ou adulto jovem nós não temos. Então nós vamos dar continuidade ao nosso seminário entrevistando agora o professor Sérgio Félix. Professor, o que pode ocorrer com o idoso na diminuição do linfócito B? Pode ocorrer diversas situações de processo inflamatório e até leucemia crônica. Eu queria saber um pouquinho sobre os aspectos moleculares no envelhecimento, como a renovação dos tecidos e a alteração. A renovação de tecidos acontece a partir do momento de mitoses. Mitoses que vão acontecendo ao longo de toda a formação dos tecidos. Acontece que a partir do momento que a pessoa começa a envelhecer, começa a ter mecanismos enzimáticos, que esses são responsáveis pela integridade dessas células. A partir daí, começam uma opção de mitoses. E essas mitoses, elas podem ser aceleradas. E se essas mitoses, a partir do momento que começam a ser aceleradas, também começam a reproduzir células diferenciadas. E a partir destas células diferenciadas, nós podemos até o surgimento de tumores, novos tumores malignos, inclusive tumores malignos. Qual a dificuldade de tratar um paciente idoso em que está com o sistema imunológico muito debilitado?
É bastante complicado a gente falar em tratamento de pessoa idosa com sistema imunológico baixo, né, com imunidade bem reduzida. Começa a partir da pele, né, que é o próprio sistema de proteção do idoso, já começa a ser danificado, começa a ser desidratado, toda essa mucosa e pele. E aí nós temos os fatores que são os pró-inflamatórios. Então, todo o processo inflamatório começam aí a partir da imunidade baixa, começam a ter ao surgimento de bactérias oportunistas, e aí a partir dessas bactérias oportunistas nós podemos desencadear vários processos de dificuldade para se tratar uma pessoa. Por exemplo, o herpes, que é uma bactéria oportunista, que quando a imunidade da pessoa está baixa, ela de fato já aparece de imediato. E imagine tratar um herpes zoster numa pessoa idosa. Não é? A dor, a dificuldade que é de se tratar é muito grande e muitas pessoas até morrem por conta disso. Outro processo são as pneumonias que se instalam, né? Todos os processos infecciosos, inflamatórios, para se tratar pessoas com antibióticos, um anti-inflamatório, com imunidade baixa. A gente praticamente trata uma coisa e automaticamente começa a surgir outras patologias. Então, a gente chama isso de um tratamento crônico e de difícil acesso, onde a gente tem que acontecer por parte do geriatra um bom entendimento, um bom acompanhamento de toda essa pessoa idosa para poder ter níveis de melhora no tratamento aí durante esse processo de envelhecimento. Muito obrigada. Aqui nós vamos encerrando o nosso trabalho. Queremos agradecer imensamente o professor Serginho Félix e o professor Emanuel, que não pôde estar aqui nesse momento. E muito obrigado a todos. Espero que a sala goste do nosso trabalho.